Mais uma vez, adore Ele. Quão grande é o nosso Deus, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. De um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Oh, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre toda a terra, tu és santo. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande
igreja pode louvar ao Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Cante, exalte o nome dele. Quão grande eu cantarei. E toda a terra vai viver. Quão grande és tu. Diga palavras de amor, diga palavras de exaltação a esse Deus maravilhoso, grande, lindo. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 37, versículo 5. Eu vou ler em duas versões, na Revista Atualizada e também na NVI. Só para a gente ter um parâmetro. Todos encontraram, amém? Diz assim: porventura, sabe tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Porventura, sabes tu como Deus as opera? Eu quero ficar com essa frase. Porventura, sabes tu como Deus as opera? Na NVI diz assim: acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Mas a frase que eu quero destacar agora é: você sabe como Deus opera? É a pergunta dos amigos de Jó, de um dos amigos de Jó para ele. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Pai, estamos diante de Tua palavra, e nossa oração nesta manhã é para que o Teu Espírito Santo nos envolva aqui. Senhor, eu oro para que a unção poderosa de Tua glória venha sobre a minha vida que vou falar, mas sobre todo o Teu povo que vai ouvir, Senhor. Para que os ouvidos espirituais se abram, para que o entendimento espiritual esteja clarificado, e assim a Tua palavra possa produzir todo o fruto para o qual ela foi designada, que é transformar, curar, restaurar, mudar a nossa vida. A Tua palavra liberta, Senhor. Portanto, age em nossas vidas nesse momento. Nos quebrantamos diante de Ti, porque queremos ouvir a Tua voz. E eu sei que o Senhor está falando conosco já, desde o princípio dessa reunião. Então que o Teu Espírito nos conduza em tudo agora, no doce nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. A pergunta dos amigos de Jó, na verdade dos três, mas aqui está de um deles, é se Jó conhecia o agir de Deus. A real pergunta era: você sabe como que Deus opera? Como é que Deus age? E hoje o que eu quero pregar a vocês é sobre o agir de Deus. O agir de Deus em todas as coisas, em todo o universo, mas o agir de Deus na sua e na minha vida também. Eu quero pregar sobre como é o agir de Deus na nossa vida, se é que é possível nós termos a compreensão total. E eu já digo a você que minha intenção hoje não é esgotar esse assunto, porque é impossível esgotar um assunto sobre o agir de Deus. A minha ideia aqui não é que você saia desse culto compreendendo tudo a respeito do agir de Deus, porque nós não sabemos tudo sobre o agir de Deus,
mas eu quero pregar sobre isso porque é uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, entendermos como é que Deus está agindo na nossa vida. Apesar de às vezes algumas pessoas estarem tentando colocar Deus numa redoma, num vidrinho e dizer: você faz assim que Deus obrigatoriamente vai fazer assim. Você age assim que Deus é obrigado a fazer assim. Apesar de às vezes as pessoas que quererem medir Deus dessa forma, isso é impossível de se fazer. Jó não compreendia como era o agir de Deus na vida dele. Nós estamos falando da história de um homem que viveu o maior drama da história, o maior drama do sofrimento humano, de lutas na vida, na família, foi na vida de Jó. Se você ler toda a história, e pelo menos algumas pessoas, mesmo aquela que não lê a Bíblia, não conhece muito da Bíblia, ela já ouviu falar sobre a paciência de Jó. Como Jó enfrentou as adversidades na sua vida, como é que Jó lidou com o sofrimento, com as perdas, com as dificuldades em todos os momentos de sua vida. Se você olhar para a vida de Jó, você vai ver que o ataque do diabo na vida dele, com a permissão de Deus, é bom dizer isso, que Deus permitiu o inimigo a tocar na vida de Jó, a tentar abalar a fé de Jó. Esse ataque concentrado do adversário, eu já preguei sobre isso aqui uma vez, ele atingiu as 7 áreas vitais da vida de um ser humano. Todo ser humano tem 7 áreas vitais para ele sobreviver, para ele viver bem, para ele estar bem. E Jó foi atacado nas 7 áreas vitais de sua vida. Ele foi atacado no seu relacionamento com Deus. O inimigo atacou Jó no sentido, na tentativa de tentar enfraquecer a fé dele, de tentar fazer que Jó se desviasse. Ele acusa Jó de ser um crente interesseiro, que só está com Deus por causa das bênçãos que ele pode dar. O inimigo atacou Jó no seu casamento. O casamento de Jó entrou numa crise terrível. É a segunda área vital de um ser humano. As lutas, as adversidades fizeram com que a mulher de Jó ficasse completamente perdida, e ele também. A Bíblia diz que Jó foi atacado na vida dos seus filhos. A terceira área vital de uma pessoa são os filhos. Diz que ele perdeu 10 filhos de uma só vez. Enterrou 10 filhos num único dia. A Bíblia diz que Jó foi atacado na sua vida financeira. Jó tinha uma empresa próspera. Jó era o homem mais rico do Oriente. E da noite para o dia, ele se torna o homem mais pobre. Vai viver como um mendigo. Jó ficou numa situação tão deplorável que os 3 amigos dele, quando vão visitá-lo, a Bíblia diz que eles sentam. Se você ler o capítulo 2, você vai ver isso. Eles sentam ao lado de Jó na sarjeta e ficam 7 dias e 7 noites sem falar nenhuma palavra, só olhando para o caos, a situação caótica que virou Jó. Sentam na sarjeta ao lado de Jó e 7 dias e 7 noites, ninguém fala nada, eles não conversam, eles não emitem som, eles só ficam olhando para o que Jó virou. Jó era dono da maior companhia de camelos da época. Ele tinha uma frota da TAM, da Azul, só de camelo. E a Bíblia diz que da noite para o dia ele perde tudo. Jó foi atacado em sua vida emocional. A Bíblia diz que ele entra numa depressão profunda. Jó foi atacado nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas amizades. Ele perdeu todos os amigos. A 6ª área vital para a sobrevivência de um ser humano. E Jó foi atacado na 7ª em sua saúde. A Bíblia diz que Jó ficou com tanta enfermidade que não havia espaço no seu corpo sem tumores.
A Bíblia chega a dizer que ele pega um caco de telha para tirar o pus dos seus tumores, para tirar o pus das suas enfermidades. E eu lhe pergunto, como é que um homem vivendo uma situação dessa pode entender, compreender ou imaginar que Deus está agindo na vida dele? Como é que o homem que entra numa estrada de perdas, de aflições, de lutas tão grandes como Jó entrou, pode pensar que Deus estava agindo na vida dele? Porque Deus mesmo tinha testemunhado sobre Jó e dito que Jó era o crente irrepreensível de sua época. Ele era o homem mais fiel a Deus na sua época. E por isso o inimigo o atacou totalmente, em todas as 7 áreas vitais. Jó foi bombardeado. Como você também é, como você também enfrenta lutas, porque a vida não é um cruzeiro. A vida não é você num cruzeiro, nos mares plácidos aqui do nosso país ou fora dele. A vida é um campo de batalhas. Vira e mexe, nós também passamos por adversidades, por lutas, principalmente por perdas, frustrações. Como é que a gente pode conciliar essas tempestades, essas adversidades, esses momentos de pressão com o agir de Deus na nossa vida? Como é que Jó pôde lidar com tanta perda, tanto sofrimento, e ver o agir de Deus em sua vida? Nós hoje encontramos gente que acontece uma coisinha na vida dele, ele já está, por que Deus? Por que eu? Por que assim? Por que desse jeito? Deus não está agindo, Deus não me ama mais, Deus não olha mais para mim, Deus não vê a minha família. Como é que Jó lidou com isso? Eu não sei. Mas o que eu quero compreender, discorrer com vocês hoje aqui, é algo para fortalecer a tua e a minha fé, para edificar mais a sua e a minha fé. É nós olharmos para esse texto, para essa história, e aprendermos um pouquinho do agir de Deus no mundo, na história, na vida de todas as pessoas, para que nós saibamos lidar um pouco mais com essas questões. Porque você pode ser crente fiel, estar na igreja há anos e acontece algo na sua vida e você diz: mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, como é que eu enfrento isso? Ou você pode estar passando uma grande luta dizendo: por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que ser o meu filho? Por que tem que ser a minha filha? Por que tem que ser o meu pai? Por que tem que ser o meu casamento? Por que tem que ser nessa área da minha vida? Por que tem que ser nas minhas finanças? E nós não compreendemos como é o agir de Deus. Então hoje que eu quero mergulhar com vocês é para discorrer sobre o que nós aprendemos a respeito do agir de Deus. Alguns aspectos do agir de Deus que eu penso que Jó conseguiu enxergar, que às vezes a gente não enxerga, que o ser humano às vezes não enxerga. Mas eu quero dividir com vocês hoje, para nós orarmos sobre isso, orarmos por isso. E o primeiro aspecto do agir de Deus na sua vida, na minha vida e na história, é que o agir de Deus é invisível. A maneira como Deus age é invisível, na grande maioria das vezes, com esses olhos humanos. E apesar de Jó ser o crente irrepreensível, nós vemos que ele não conseguia enxergar como Deus estava agindo por trás de toda aquela situação. Os amigos de Jó eram crentes, eram líderes, era gente séria, mas quando eles chegam e vem a situação do amigo, eles não enxergavam a possibilidade de Deus estar agindo por detrás daquela situação. Porque o agir de Deus em muitas questões da nossa vida, ele é invisível. Você está aqui hoje, tem uma crise, tem um problema, tem uma área de sua vida, e você pensa que Deus não está agindo, mas eu digo para você, Deus está agindo, querido.
Você pode não estar vendo, os seus olhos naturais não veem. Não contempla o agir de Deus, porque muitas vezes o agir de Deus é invisível para nós, mas não quer dizer que Ele não está trabalhando, não quer dizer que Ele não está agindo, não quer dizer que Ele não está operando, porque às vezes nós pensamos, ninguém está fazendo nada, ninguém está se mexendo. Deus está se mexendo. O agir de Deus na tua vida, na história, na minha vida, é invisível. E Jó e seus amigos usam o universo para falar sobre isso. O próprio capítulo 37, a Bíblia diz, os amigos de Jó dizem: Jó, você consegue ver como é que os relâmpagos brilham? Como é que isso foi confeccionado? Tem algum engenheiro para fazer os cálculos? Não, mas eles brilham. Jó, você consegue ver como é que as nuvens podem ficar suspensas no céu? Que cabo de aço é esse que está segurando todas as nuvens do céu? Jó, você consegue ver como Deus fez tudo isso? E ninguém pode ver, e nós não vemos isso, mas as nuvens estão suspensas nos céus, mas os relâmpagos brilham, mas as montanhas estão assim, mas o sol nasce. Por quê, querido? Porque o agir de Deus, em primeiro lugar, é invisível. Você não está vendo, mas Deus está agindo por trás dessa situação, até das mais difíceis, até daquelas que eu e você não queríamos viver, mas por trás delas tem um agir de Deus, tem um toque de Deus, tem um cuidado de Deus, tem a manifestação da mão de Deus. Pastor, mas por que o agir de Deus na sua vida é invisível, querido, muitas vezes? Há um texto na Bíblia que eu acho extraordinário. Eu queria convidar você para abri-lo agora. Eclesiastes, capítulo de número 11. É um texto fantástico, a compreensão de Salomão é fantástica. A maneira como ele explica isso é extraordinário. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Um pouco para frente de onde estávamos, depois dos Salmos, Provérbios. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Olha o que disse Salomão: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O que Salomão está dizendo aqui? Esse não sabes, não compreendes, é uma palavra bíblica no hebraico dizendo não vês, não percebe, é imperceptível aos olhos humanos. O que Salomão está dizendo aqui? Assim como você não vê o vento, mas ele existe, é Deus agindo. Assim como você não vê uma criança sendo formada no ventre de sua mãe, é o agir de Deus. Você não pode ver isso. Você sente o vento. Você olha para uma árvore e vê para a direção que ela está, balançando suas folhas, você diz, o vento está para lá. Você sente o vento, mas você não o vê. Nós não conseguimos ver o vento. Apesar de todo o avanço da medicina, de hoje ter ultrassom de 4D, 5D, 10D, daqui a pouco já vão ver a criança jogando videogame no ventre da mãe, antes mesmo de nascer. Apesar de todo esse avanço, o processo do crescimento de uma criança no ventre de uma mãe, Salomão disse, como os ossos se formam no ventre de uma mãe, é invisível aos olhos humanos. Você não vê, mas a barriga da mulher começa a crescer. Você não vê, mas algo dentro dela está acontecendo. Uma criança está crescendo. A formação de uma criança é assim. Você começa a olhar, a barriga cresce, cresce um pouco mais, vai aumentando e de repente sai uma criança de lá. Os pais
só vem por fora. Querido, o que Salomão está dizendo aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui a respeito de Jó, é que o agir de Deus na nossa vida é invisível. Você teve uma perda, você viveu um caos, você caiu, você se frustrou, você até hoje não entende o porquê passa por isso. Eu lhe digo, Deus está agindo como pastor, invisivelmente. Você não vê, esses olhos carnais não enxergam, mas por trás disso há a mão de Deus, há o mover de Deus, há o cuidado de Deus. Você não vê o vento, mas ele sopra. Você não vê a criança crescer, mas ela nasce, porque Deus age de uma maneira invisível. Você está aqui, seu filho não está. Você está aqui e deixou uma crise em casa, mas até lá Deus está operando, porque o agir de Deus é totalmente invisível aos nossos olhos. Você não pode imaginar. Você tem uma semana decisiva, mas Deus já está agindo lá. Você nem chegou lá, mas Deus já está agindo lá. Você nem viu a situação, mas Deus já viu a situação. A história de Jó, a Bíblia de Jó diz como é que Deus age, como é que Deus opera. Deus opera de uma maneira invisível. Eu não sei como, mas eu sei que Ele está trabalhando. Por isso que o autor aos Hebreus disse, a fé é crer, acreditar, viver coisas que eu não vejo, mas eu espero. Não é isso? Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu creio, eu acredito, porque Deus opera no invisível, querido. Você pode não estar vendo como é que Deus é capaz de estar por trás de algo assim. Mas essa manhã, eu vim aqui para lhe dizer que por trás de tudo isso, há um toque invisível de Deus. Há um Deus trabalhando, você não vê, mas Ele está trabalhando. Você está cheio de indagações, cheio de preocupações. Como será? Como é que vai ser? Acabamos de cantar aqui. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Ele domina tudo, a terra, os céus. Ele controla tudo. E Ele está agindo de uma maneira invisível na tua vida. Nós não sabemos e não vemos como é que Deus está trabalhando. Mas a verdade é, nosso Deus está operando por trás dessa situação em sua vida. O primeiro aspecto do agir de Deus é que Ele é invisível. O segundo aspecto do agir de Deus, que eu quero compartilhar com você, que Jó, seus amigos, estavam no meio daquela perda toda, daquele caos todo, é que o agir de Deus é incompreensível. Ele é tanto invisível como incompreensível. A mente humana não pode compreender, limitar, definir como é que Deus está agindo em algumas situações que acontecem na nossa vida. As pessoas olham, por exemplo, o Neymar se machucou na Copa do Mundo no Brasil, onde o menino tinha uma grande chance de ser campeão do mundo na sua terra. Na sua terra ele não vai ter mais essa chance. Isso não vai acontecer de novo. Ele se machuca. Alguns querem matar o outro rapaz, como se ele tivesse culpa, né? E aí a gente vê, mas por que aconteceu isso com o Neymar? Por que Deus deixou acontecer isso? Porque o agir de Deus é incompreensível. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas alguma coisa Ele está fazendo nesse negócio. É assim na sua vida, é assim na nossa vida. A gente logo diz, mas que injustiça! É ou não? Que injustiça, porque ele, olha esse menino, ele tinha tudo, ele merece, não sei o quê. Que injustiça! Deus trabalha de uma maneira que eu e você não compreendemos, queridos. O agir de Deus é incompreensível. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que nós
temos tanta limitação que é impossível eu saber, conhecer e compreender todo o agir de Deus na minha história. Por exemplo, Isaías 55, versículo 8, versículo 9, a Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E Deus continua dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, o agir de Deus é incompreensível na mente humana. Porque Jó perdeu filho, porque eu quebrei, porque eu fali, porque eu perdi, porque eu me frustrei. Não sei, querido, mas eu sei que mesmo sem entender, eu creio, se você entregou tua vida a Jesus como Senhor, rendido está a Ele, Deus está agindo até quando você não entende nada, aleluia. E como eu disse, eu não tenho a mínima intenção de esgotar esse assunto, porque o apóstolo Paulo também disse, aos Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos, os seus caminhos. E Paulo diz: quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi que aconselhou o Senhor? E Paulo encerra esse texto sobre a incompreensão do agir de Deus, dizendo: pois dele, e para ele, e por ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória para sempre. Amém, aleluia. O agir de Deus é incompreensível. O profeta Isaías disse, no capítulo 40, versículo 13 do seu livro: quem aconselhou o Senhor, ou definiu os limites para o Espírito de Deus? Você pode ler Isaías 40, 13. Eu quero ir mais longe e dizer para você que nem o diabo compreende o agir de Deus, querido. Eu e você não compreendemos muitas vezes, e nem o diabo compreende o agir de Deus. Lhe dou exemplos na própria vida de Jó. O diabo não estava entendendo por que Deus deixou ele tocar em Jó. E ele diz: é agora que eu derrubo mais um crente. É agora que mais um crente se desvia. É agora que mais um se enfraquece. Mas a verdade é que o inimigo só estava sendo um instrumento, entre aspas, nas mãos de Deus, para executar um plano de Deus na vida de Jó. Nem o diabo entende o agir de Deus. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas para ele trair Jesus. É isso que a Bíblia diz. Ele tomou Judas e disse: você vai trair Jesus. E o diabo estava realmente achando que ele estava empurrando com toda a força o Filho de Deus para a cruz. E o diabo realmente estava imaginando e pensando: eu vou matar o Filho de Deus. E eu já achei um companheiro, um parceiro para isso, e o nome dele é Judas. E ele achou: é agora que eu mato o Filho de Deus. Mas até aquilo era permissão de Deus. Até Judas, Deus sabia. Tudo isso Deus sabia. E quando o diabo pensa: eu matei o Filho de Deus, ao terceiro dia, brada o som da alta voz da glória celeste, e Jesus ressurge dentre os mortos. E a Bíblia diz: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, aleluia. Ele está vivo. Nem o inimigo entende o agir de Deus. Nem o inimigo entende o agir de Deus, querido. Olha outro exemplo. Jesus está falando com os discípulos e disse para eles: olha, daqui um pouco eu estou indo morrer na cruz. Você pode ler isso em Mateus capítulo 16. E Pedro se levanta lá e diz: olha,
Jesus para com essa história. Mateus 16, 21. O Senhor não vai morrer na cruz coisa nenhuma, deixa que eu morro no teu lugar. Jesus falando, eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz. E Pedro diz, não Jesus, o Senhor não. Deixa que eu vou, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque você pensa como os homens e como o diabo pensa. Jesus disse isso para Pedro. Pedro achou que a cruz era um acidente. Pedro estava achando que a cruz é porque Deus errou. O anjo errou. O anjo lá do céu que tinha que apertar o botão da máquina não apertou. O anjo que tinha para liberar a tua bênção não liberou. E aconteceu o que tinha que acontecer. O anjo que estava preparado para vir entregar algo a você, faltou. Ficou doente aquele dia. Não foi. E você ficou sem. Ei, querido, não há esta possibilidade com o nosso Deus. O agir de Deus é incompreensível. A cruz não era um acidente, não foi. Ela era uma agenda. Jesus sabia de sua agenda. Ele veio para morrer por você, teus pecados, os meus, para mudar a história da nossa vida. Entenda, se tua vida está nas mãos de Deus, não houve erro, não houve vacilo. Teu Deus não cochila, teu Deus não dorme. O agir dele que é incompreensível, aleluia. Eu não sei por que você tem que passar por isso. Eu também não sei porque eu passo por algumas coisas. Mas o que eu creio é, mesmo que eu não entenda, meu Deus está agindo por trás disso. Quer outro exemplo? Nem o inimigo compreende o agir de Deus. Atos capítulo de número 8. A igreja está em Jerusalém, forte, imponente, milhares de pessoas se convertendo. E a Bíblia diz que de repente, junto com Herodes, o inimigo levanta uma perseguição avassaladora contra a igreja. Cristãos começam a ser mortos, pessoas começam a ser presas por professar a fé em Jesus. E a Bíblia diz que a partir daquela perseguição, só ficam os discípulos em Jerusalém, e todos os milhares de crentes começam a se dispersar para tudo quanto é região. Só que o problema é que enquanto eles fugiam e se dispersavam, onde eles passavam eles falavam de Cristo. Onde eles passavam, gente se convertia. Onde eles passavam, milagres aconteciam. E o inimigo estava pensando, eu vou mandar uma perseguição e vou parar a igreja. Quando ele vai ver, a igreja saiu de Jerusalém e foi para todo o canto do mundo. Porque enquanto os crentes fugiam pregando, fugiam orando, fugiam fazendo milagres. E Deus, mais uma vez, usa um dos seus instrumentos. Até o inimigo às vezes é usado por Deus. Ele acha que ele estava indo bem. Querido, se nem o inimigo compreende o agir de Deus, quanto mais nós. Quanto mais eu e você entender que às vezes por trás de uma situação, Deus esteja trabalhando. Mas a verdade é que se você tem a sua vida rendida ao Senhor, de uma maneira incompreensível a você, Deus está trabalhando por trás disso aí. Deus está agindo por trás dessa situação. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas não têm responsabilidade por suas ações, por suas escolhas. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Que a Bíblia também diz que aquilo que eu planto, eu colho. Você é responsável por suas escolhas. Mas o inimigo toca na vida de uma pessoa, ou pode usar, afetar, tocar uma pessoa, somente em duas ocasiões.
A primeira é quando Deus permite. No caso de Jó, quem permitiu foi Deus. No caso da perseguição, quem permitiu foi Deus. No caso de Pedro, quem permitiu foi Deus. Jesus disse para Pedro: Pedro, o inimigo está querendo peneirar você, mas eu intercedi por você. Quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, a peneira vai passar, meu filho, mas eu estou orando por você. Fica firme que você vai se converter. Jesus permitiu. Se você ler Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus manda uma carta para a igreja de Esmirna dizendo: irmãos, vocês vão passar por uma perseguição que vai durar 10 dias. O inimigo vai se levantar 10 dias. Mas fiquem firmes, sejam fiéis, porque eu vou lhes dar a coroa da vida eterna. O inimigo só toca na vida de uma pessoa quando Deus permite, se ela é crente. Segundo lugar, ele só toca na vida de uma pessoa se a pessoa permite. Se a própria pessoa permite. Porque eu gosto de pensar no inimigo agindo na nossa vida como um cachorro que você coloca na corrente. Ele só vai até onde você permite. Se o crente permitir que a corrente seja bem grande, ele vai bem longe na tua vida, querido. Então corta a corrente e deixa ele amarradinho, que ele não vai fazer nada. Ele é como um cachorro na corrente. Depende do tamanho da corrente que você deixa. Então, se nem o inimigo entende o agir de Deus, o que eu quero dizer para você é: confie e creia. Porque se essa porta fechou sem você entender nada, não é porque Deus te esqueceu. Deus está operando e provavelmente Ele tem algo totalmente novo na sua vida. Não é porque esse relacionamento não deu certo e você está achando que Deus não te ouve e terminou o seu namoro. Quem sabe é porque é um livramento de Deus na tua vida, meu filho. Deus está agindo por trás de todas as situações na tua e na minha vida. Não é porque deu errado que Deus te esqueceu. O que eu estou querendo hoje aqui é fortalecer a sua fé, edificar a sua fé e dizer para você, ainda que você não veja, Deus está trabalhando de uma maneira invisível. Ainda que você não entenda, Deus continua trabalhando, porque às vezes o agir de Deus é invisível, em outras incompreensível, em outras, em terceiro lugar, o agir de Deus é imprevisível. Ele é invisível, ele é incompreensível, mas ele também é imprevisível. Nosso Deus é o Deus dos imprevistos. Por isso que eu gosto de como a Bíblia trata as intervenções de Deus na nossa vida. A Bíblia trata as intervenções de Deus na nossa vida com duas palavrinhas, a grande maioria das vezes. E essas palavrinhas são: de repente. Pode ler na sua Bíblia. Paulo e Silas estão orando na prisão, depois de serem açoitados, duramente espancados. De repente, veio um terremoto do céu. Pedro está preso na prisão, mas os cristãos estão orando. De repente, um anjo visita Pedro na prisão. Um homem está 38 anos acamado num tanque, esperando algo. De repente, Jesus chega lá. Porque o agir de Deus é imprevisível. É impossível prever que Deus está agindo como Ele vai fazer, porque há pessoas que querem ajudar ou até prever como é que Deus está operando. Tem pessoas que querem receber uma cartinha de Deus, dizendo assim: ó, eu vou fazer agora, amanhã que é segunda-feira eu vou fazer assim. Na terça vai ser um pouquinho diferente, mas o mês que vem o meu agir vai ser outro jeito. Tem pessoas que querem que Deus mande uns comunicados para elas saberem como é que Deus vai agir.
E Deus não fez isso porque o que Ele quer trabalhar comigo e com você é a nossa fé, a nossa confiança. Porque, meu irmão, se Deus dissesse o dia que Jesus vai voltar, não teria ninguém aqui hoje. A gente só viria aqui na noite anterior. Vamos aproveitar a vida. Na noite anterior a gente volta. Opa, amanhã. Jesus volta essa noite. Vamos para a igreja, povo. Buscar Deus. Vamos buscar Deus. Jesus está voltando amanhã. Vamos. Por que Ele não deu o dia? Porque você tem que estar preparado todos os dias. Porque você tem que crer todos os dias. Você tem que confiar todos os dias. Porque o agir de Deus é imprevisível. O faraó manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas uma mãe põe um menino num bercinho e joga ele no rio Nilo. E esse menino vai balançando no rio Nilo e chega exatamente na casa, no lugar da filha do faraó. E esse menino foi Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. Porque o agir de Deus é imprevisível. Quem diria que a mãe dele, colocando um bebê num rio, ele chegaria onde tem que chegar, na mão de quem tem que chegar, e ele seria, depois de 80 anos, o líder que tiraria o povo de Deus da escravidão. O agir de Deus é imprevisível. Querido, o que eu tenho para lhe dizer hoje, eu não sei como é que vai ser, quando vai ser, de que jeito vai ser, a maneira que Deus vai usar, se é de manhã, de tarde, de noite, quem Ele vai usar, se é um homem, se é uma mulher, se é um anjo, eu não sei. Eu só sei que Deus ainda está agindo em sua vida. A sua história não está num barco sem capitão. Deus está agindo na história da tua vida. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu a direção, Ele é fiel, aleluia. Porque o agir de Deus é imprevisível. Olha no caso da conversão de Paulo, ou como ele chamava antes, Saulo de Tarso. É impressionante. Saulo viaja para Damasco com cartas para continuar prendendo e matando cristãos. Só que no caminho, diz a Bíblia, que uma luz brilha, uma voz fala com ele, e Paulo, que é o novo nome dele depois, se converte, muda a sua vida. Mas a Bíblia diz que Paulo fica cego por 3 dias. E ele vai a uma casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita. E 3 dias ele fica lá cego, esperando que Deus ia mandar um crente orar por ele. Atos capítulo 9. E aí Deus, para completar a obra, vai falar com Ananias, um cristão comprometido da época. E diz: Ananias, vai visitar o Saulo de Tarso, que ele está te esperando para você orar por ele, ele recuperar a visão e começar a ser um grande servo meu. Ananias diz: Senhor, acho que eu não vou não. Eu estou sabendo que Saulo, há poucas semanas atrás, estava presente na morte de Estevão. Apedrejaram ele e Saulo estava lá com a roupa dele na mão dele, gostando, balançando a cabeça e aprovando. Ananias diz: Senhor, eu estou sabendo que esse homem veio para cá com autorização para prender, matar, fazer o que quiser com os crentes. O Senhor está me mandando ir orar por ele. Deus diz para Ananias, em outras palavras assim: vai, porque eu já agi. O que era imprevisível para você, imprevisto para você, eu já fiz. E a Bíblia diz que quando Ananias chega na casa que Deus deu um endereço para ele, Paulo está orando e aguardando ele para orar por ele. Sabe por quê? Quando Ananias chegou, Jesus já tinha chegado. Quando Ananias passou, Jesus já tinha passado. Quando Ananias foi orar, Deus já tinha operado. Meu irmão, minha irmã, quando você chegar lá, Jesus já vai ter passado, porque o agir dele é imprevisível. Quando você achar, ele já fez, já operou, já agiu. Quando você chegar lá, Jesus já vai ter chegado no poderoso nome dele, feito a obra, realizado tudo, porque o agir de Deus é imprevisível.
imprevisível. Eu e você não conseguimos prever. Pare de tentar ajudar Deus. Tem gente que quer ajudar Deus para consertar sua vida, seus relacionamentos, sua família. Se entregue a Ele, entregue de corpo e alma, de mente e de coração, e deixe Jesus reconstruir tua família. Abraão foi tentar ajudar Deus. O Senhor lhe fez uma promessa. A promessa demorava 15 anos. E Abraão disse: já que não vem, eu vou ouvir minha esposa que disse: tenha um filho com a escrava. Em outras palavras, coisas que nós fazemos. Deus diz: espera, você vai e faz. Deus diz: eu estou no negócio, você quer resolver o negócio. Deus diz: eu estou trabalhando, você quer pôr tua mão, teu braço e agir na tua força. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 5 e versículo 4. A Bíblia está nos dizendo que o agir de Deus é imprevisível. É invisível muitas vezes, incompreensível noutras, imprevisível em tantas outras. Mas eu ainda quero dizer para você, para terminar, que o agir de Deus sempre tem um propósito. O agir de Deus sempre tem um propósito. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. Qual é o propósito de Deus nisso que você está vivendo? Em vez de ficar perguntando por que eu, por que Deus, você podia perguntar: Senhor, o que o Senhor está fazendo por trás disso? Qual é o teu propósito por isso está acontecendo comigo agora? Qual é o teu propósito por estar exatamente assim? Minha vida, minha família, meu filho, minha filha. Por que minhas finanças estão assim? Qual é o teu propósito, Deus? Porque o Senhor me tirou dali e me trouxe para cá. Porque quando eu olho a história de Jó, eu vejo que Deus tinha o propósito de mostrar pelo menos 3 coisas para Jó. A primeira delas é que toda aquela avalanche, toda aquela crise, todas aquelas perdas, todas aquelas doenças, todas aquelas dificuldades tinham o propósito de mostrar para Jó que o Deus que ele servia nunca perde o controle. Era o primeiro propósito. Deus estava mostrando para o seu servo que ele jamais perde o controle. Quem sabe o propósito disso na tua vida é Deus querendo te mostrar o seguinte: você perde o controle, você perdeu o controle dessa situação, você não sabe como chegou nesse nível, tudo está descontrolado, mas o Senhor não perde o controle da vida dos seus filhos. Ele não erra, ele não chega atrasado, ele não erra o cálculo, ele não perde o controle. Pode cair ponte porque erraram cálculo, pode ter acidente porque erraram alguma coisa, mas o nosso Deus sempre tem um propósito. Por trás disso, Ele está trabalhando, quem sabe, em você, para depois trabalhar por você. Porque a maioria das vezes a gente quer que Deus trabalhe só por nós. Mas Deus está dizendo para você: eu estou trabalhando em você, Jó. Jó, o trabalho agora é com você. É para você crer que eu não perco o controle. É para você ver que todas as coisas podem fugir e escapar por entre os seus dedos, mas não escapam da minha mão. Você pode não ter nenhuma perspectiva, mas Deus está dizendo: eu ainda estou na frente desse negócio. Eu ainda sei o que eu estou fazendo. O agir de Deus sempre tem um propósito. No caso de Jó, o primeiro propósito era mostrar que Deus não perde o controle.